Então vamos lá, pessoal, voltando aqui. Critérios de correção da redação, aspectos macroestruturais. Então, o que seriam avaliados? Essa parte aqui, pessoal, vale 10% do valor de sua nota. Ó. Eu vou sempre trabalhar com a planilha de 10 pontos, certo? E com a redação de 30 linhas, que é o normal hoje, né? No mais, você lida com 60 linhas, e mais em provas de auditor, em provas mais específicas. Mas olha, até na prova de auditor que ele falar para você redigir um parecer, você pode seguir do jeito que eu falar aqui. Você só vai se adaptar ao comando da prova lá no dia, certo? Então, acompanhe. Apresentação da redação é estética, certo? Eu quero que você preste atenção, porque lá a nota na planilha varia de 0 a 1. E dificilmente a galera perde esse 1 ponto aqui na prova do CESP, né? Do CESP. Então, fique atento, né? Para você não perder essa nota aqui. Então, ó, apresentação textual, letra e legibilidade. Letra. Professora, eu escrevo de forma, eu escrevo assim, eu já vi falar que não pode, eu já vi falar que pode. Você pode esclarecer isso para mim? Olha, então vamos lá. Primeira pergunta. Sua letra tem que ser legível, certo? Pronto. Segunda pergunta. Você escreve do jeito que você quiser, certo? Terceira, em relação às perguntas que geralmente o pessoal me fala. Como é que eu tenho que escrever? Você tem que escrever do jeito que você quiser. E a última informação. De tudo que eu falei, a sua letra tem que ser legível. Ah, mas eu já vi falar que se mesclar a letra perde ponto. Olha, isso aí realmente perde ponto. Isso aí realmente não é certo. Não é certo escrever de forma, não é certo mesclar. Não é certo fazer nada disso, certo? Mas se o seu texto, se tudo que você fizer ali não gerar problema de inteligibilidade, de clareza, de ler, o texto tem que ser legível, certo? Se ele for legível, o seu texto será corrigido. Isso eu falo por experiência de causa. Eu sei muito bem o que eu estou falando, já participei de correção. E outra coisa, um texto, a única coisa que eu peço para vocês terem cuidado é com a ESAF. Se você fazer prova da ESAF, ela sim é criteriosa com esses processos. Mas você tem que ter uma letra legível, certo? Se sua letra for legível, você vai conseguir redigir essa redação, o examinador vai corrigir essa sua redação, certo? Se você escreve de forma, ou se você escreve cursivo, ou se você mescla, por exemplo, eu tenho sérios problemas com letra. Ora eu escrevo de forma, ora eu escrevo cursivo. Mas isso demonstra em relação à pessoa um processo de psicopatia. Mas esse problema é meu, certo? Agora, a relação é, se eu escrevo de forma ou se eu escrevo cursivo, minha letra é legível, eu acho, né? Então, sua letra pode ser feia, certo? Ela tem que ser legível, ela não precisa ser bonita. Legibilidade, combinado? Então, essa que vai ser minha resposta. E se você escreve de forma, que você deixe bem claras as iniciais maiúsculas e minúsculas. E fique atento na seguinte informação. Aquelas letras estilizadas, por exemplo, há pessoas que vai escrever tribunal e faz isso, ó. Tribunal. É lógico que isso aqui vai ser penalizado, pessoal. Isso aqui é uma letra que marca a pessoa claramente a escrita dela. Esse tipo de letra sim é penalizado. Agora, se você faz isso aqui, ó, também você vai ser penalizado, porque isso aqui ultrapassa, isso aqui ser penalizado não é por letra não, é por ortografia. Essa palavra não existe. Não sei nem que palavra é essa. Ah, professor, dá pra ver que isso aqui é bom. Dá, mas dá pra ver que é dom também. Dom, tá vendo? Parece bom ou parece dom. Então, nesse tipo aqui, gerou problema de clareza, aí sim você será penalizado. Agora, se você fizer isso, ó, planilha. Aí, ó, tá vendo aqui, ó, P e o L? Aí o pessoal fica colocando um terrorismo na galera que não pode soltar a letra. O aluno fica até com medo, tremendo lá. Ah, para com isso, gente. Isso é bobeira. Vai escrever essa redação, vá redigir. Eu quero que você se lembre sempre desse nome, ó. Seu texto tem que ser legível. Combinado? Não se preocupe com isso. Se você ouviu, se você não ouviu, a minha resposta e a mesma resposta do examinador. Legibilidade, certo? Questão respeito às margens. É outra coisa também que o pessoal tem um maior tabu em relação a isso. Ah, como é que a gente analisa isso, professor? Olha aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês uma folhinha aqui. Colocou aqui, eu acabei não colocando aqui, mas na verdade, eu vou desenhar aqui para vocês vão entender que fica até melhor aqui para vocês, ó. Suponhamos que aqui seja a folha, certo? E aí essa folha aqui, ela vai de 1 a 30, né? Então você tem aqui, ó,
No material tem essa folha aí que eu não achei, mas isso aqui é a folha oficial. Suponhamos que é a folha oficial aí da redação, certo? Aí você tem 1, 2 e vai até 30, certo? Ela vai até 30. Respeito às margens, tanto direita, né, quanto a questão da esquerda, quanto a direita, certo? Problema de lateralidade não, né, gente? Esquerda, direita. Então, você tem que obedecer a margem, tanto aqui. Aí, vamos lá. Suponhamos que você... Aí o pessoal tem aquela questão assim de colocar 2 dedos aqui, ó, para marcar o parágrafo, né, lá na folha, se você marcar 2 dedos aqui. Isso existe mesmo, pessoal, só que existem pessoas que possuem a mão tão grande, né, que talvez você coloque 2 dedos aqui, ocupa quase metade da página, certo? Ah, para com isso também, né, gente? Vocês já são adultos aqui, não precisa ficar dando esteticamente falando qual que é a informação. Dê um golpe de vista aí nesse parágrafo. Agora, lembrando que ele tem que ter no mínimo 1,25 cm, que é o seu texto, ele é comparado na estética a um texto digitado. Então, o tab, né, que é 1,25, seria o ideal, então, que você pega... Aí pega a questão da caneta. Ah, tem a parte da caneta Bic, aquela parte menorzinha. Também para com isso, gente. Dá um golpe de vista aí nesse parágrafo e marca. Só não fique muito junto aqui. Marque o parágrafo, certo? E todos os parágrafos devem ser marcados na mesma situação, no mesmo lugar. Pronto. Desse lado é tranquilo. O problema é aqui, olha, que o pessoal não tem muita harmonia. Aí começa a escrever. Por isso que a gente tem de fazer rascunho. Só que o rascunho, por mais que você faça, quando você vai passar para o papel, você muda as palavras. Isso é a arte de escrever. E aí, quando você vai escrever, vai colocar aqui, você acha que tal palavra fica melhor no lugar da que estava no rascunho. Por isso que talvez a gente perde tempo, espaço aqui, porque não se organiza muito. Então, não mude muito essas palavras, não, mas desculpe, isso é a arte de escrever, você vai mudar mesmo, não adianta. E se você fizer correndo, você já vai para a folha oficial, aí tem todos os problemas possíveis de erro, e você perde ponto nessa parte de legibilidade. Então, essa margem aqui, o ideal é que a palavra fique aqui, ó, rente essa margem. Esse é o espaço aqui, esse é o espaço ideal, não, esse é o espaço permitido para você não ser penalizado. Só que agora, você também vai ouvir muitas, que pode fazer isso, pode fazer aquilo. Olha, esse negócio, eu quero que fique bem claro, que ninguém fique me questionando isso. Essas questões, aqui, isso aqui, isso não vai perder ponto, lá na ESAF, aqui no CESP não tem muito problema. Lá na FUNIVERSE também não existe muito problema em relação a isso. Agora, fique bem ligado em relação à separação aqui, a translineação. Existe ponto aqui de translineação, você tem que prestar atenção. Por exemplo, suponhamos que você vai colocar essa palavra aqui, ó, custódia. Você vai colocar. Aí, se você tá aqui, ó, olha aqui, lê essa palavra, acho que não precisa explicar qual palavra que gerou aqui, né? Aí, né? Aí você tem aqui o espaço ideal, certo? Pode deixar esse espacinho aqui, professor? Pode. Esse espacinho aqui você pode deixar. Não cabe nada aqui. Aí, existe a questão do hífen, certo? Lá no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o hífen, a relação do hífen em translineação é o seguinte, não existe translineação. A translineação é uma informação que foi criada para o texto discursivo escrito, né? Quando é manuscrito. Porque no texto digitado, isso aqui vai ser justificado. Então, não existe translineação em texto digitado. E aí, a questão do manuscrito é o seguinte. Quando você vai escrever, o hífen ele serve para separar a palavra aqui do lado da palavra. Mas lá no VOP está escrito assim, que o hífen é utilizado para translinear uma palavra, certo? E o VOP não deixou claro o lugar de translineação. Então, a banca não vai te penalizar se você colocar do lado da palavra ou embaixo da palavra. Para com isso, que o pessoal fica colocando terrorista na sua cabeça. Não vai te penalizar, pode ficar tranquilo. Agora, eu te dou uma dica. Sabe qual é o melhor? Do lado da palavra. Mas existe também um processo que quando você coloca a palavra que rente essa linha aqui, suponhamos aqui, ó, a linha está aqui e você coloca... Estão vendo aqui, ó? Colocar mais grudadinho aqui, ó. Você coloca... Ó, tá vendo? E não cabe. Se você fizer isso aqui, aí sim você vai ser penalizado, porque você saiu da margem. Você não pode escrever nada que extrapasse aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Então, nesse caso, eu aconselho que você coloque aqui embaixo o tracinho, certo? Aqui embaixo, porque você colocando aqui do lado vai ultrapassar a margem, entenderam? E cuidado, a caneta é preta, a linha é preta, se você colocar muito rente a palavra aqui embaixo, você pode colocar em cima da linha e o examinador te penalizar por não translineação. Já vi demais isso, só que você me chama que eu vou restituir este ponto para você, certo?
Aí você analisa aqui. Nesse ponto aqui, a melhor é você colocar aqui, tá vendo? Ó, esse aqui é a melhor. Só que essa palavra aqui gerou um problema. Essa palavra aqui você vai ser penalizado por propriedade vocabular, porque gerou uma palavra imprópria, né? Custo. Você sabe o que eu estou falando, né? Não precisa de eu ficar falando. Na verdade, não estou falando dessa palavra aqui pejorativa, eu estou falando de custódia. Mas ao separar as sílabas aqui, deu esse problema, entenderam? Então, faça isso, ó. Passa um traço sobre a palavra, escreva a palavra na linha de baixo, certo? Então, essa seria a minha indicação. Isso vale para qualquer tipo de erro. Ah, professora, quantas vezes eu posso errar? Meu Deus, isso não existe, gente. Quantas vezes você pode errar? Como eu não dou conta de te responder isso, não. Mas eu posso te dizer o seguinte. Você vai escrever normalmente. Se você errar, você vai perder mesmo, todo jeito. Geralmente, até 3 vezes eles não contabilizam. Mais do que isso, eles já vão contabilizar. Mas lembrando que nunca utilize parênteses para este fim. Errou, você passa um traço sobre a palavra e escreva logo em seguida. Ah, não, professor, mas eu vi que o erro estava eu vi o erro só depois que eu já tinha fechado. Eu estava indo entregar a redação e aí resolvi dar uma lidinha. Aí suponhamos que você tenha escrito aqui, ó, texto com S. Aí você percebeu só depois. Aí você faz isso, ó. Não tem mais tempo? Passa um traço, escreva aqui em cima da palavra, certo? Pode escrever, vai perder mesmo? Vai perder. Mas é melhor perder por legibilidade que perder por ortografia, porque é maior, certo? Então, essa parte estética você vai prestar atenção, então. O hífen, preferencialmente, se ele cabe aqui, que ele fique aqui do lado da palavra. Quando você perceber que a palavra ficou bem rente aqui, você coloca embaixo. E cuidado ao separar sílabas, para não gerar palavras pejorativas. Ou que você tenha também vogais isoladas. Por exemplo, você vai escrever ideia, aí você fala ideia. Né? Então, a questão é, vogais não podem ficar isoladas no final de frase. Elas ficarão isoladas sempre que você for separar as sílabas e elas formarem hiato. Então, hiato não pode ficar aqui, certo? Mas também não vejo muita penalização por isso não, certo? Quanto à reforma ortográfica, ela foi adiada para 2016, acho que vocês já devem saber disso, que pode ser até um tema de atualidade. E em relação à questão da reforma, você pode utilizar as duas, mas não na mesma redação. Ou você utiliza como era, ou você utiliza como passou a ser, certo? Se você utilizar como era, você tem que utilizar sempre como era. Se você começou a descrever o texto e começou a utilizar a ideia sem acento, começou a utilizar as palavras como elas passaram a ser, você utiliza só como elas são agora, certo? Não misture as duas regras, né? Não misture a regra de escrita. Ora você sabe, ora você não sabe. Então, você ou utiliza o que era, ou você utiliza o que passou a ser, certo? Fique tranquilo que vocês não serão penalizados por essa questão se você utilizar um ou outro. Mas será penalizado se você misturar, certo? Então, essa é a relação. Pronto, essa é a parte estética. Então, voltando à nossa ideia aqui, só vamos voltar aqui para vocês. Olha aqui, essa questão, então, dos 10%, de tudo isso que eu falei, aqui na planilha, então, vamos só revisar aqui. E, lógico, pessoal, se vocês precisarem de ajuda técnica, vocês vão... Eu até me esqueci de dizer no início da aula, mas eu tenho lá um site, né, que é www.professoragrazi.com. Você pode entrar no meu site, pode falar comigo pelo site, ou você pode entrar... E lá no meu site tem um link direto para o Facebook. Aí você pode me adicionar lá no Face também, porque é mais fácil eu entrar no meu site do que ficar me procurando. Então, você entra www.professoragrazi.com, certo? Não é BR não, só .com. Aí lá embaixo, você tem de fazer o cadastro, né? E lá você vai encontrar alguns temas de redação, lá você vai encontrar redações prontas, você vai encontrar algumas dicas de prova, alguns comentários. O site é recente, certo? Então, não tem muito comentário. Talvez vocês encontrem alguns erros de digitação lá, que eu já encontrei vários, né? Que eu tenho que treinar o web design lá que digita. É porque homem, né? Ele peça os homens para fazer as coisas, eles fazem tudo errado. Eu nunca vi como eu que tenho mulher que tem de tomar frente. Homem não é nada sem mulher. Calma, professor, que revolta é essa?
Não, é brincadeira. É que o rapaz que está redigindo, ele é um pouco inexperiente ainda, e aí às vezes eu coloco lá o texto e ele tenta colocar com as palavras dele, e por mais que eu fale com o homem para não fazer nada mais do que eu mando, eles querem fazer, né? Sentem como se tivesse livre-arbítrio. Não tem, gente. Somos nós que mandamos. Então, aí talvez você encontre alguns erros de digitação lá, mas dá para você entender. E no futuro eu mesma vou tomar a parte, porque no momento estou muito atarefada e não estou dando conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Mas lá já tem algumas dicas que para vocês começarem a ler, certo? E de lá você também tem um Facebook. No Facebook eu também publico várias dicas também, certo? Então, continuando aqui, essa parte aqui da questão, então, se você analisar, é a apresentação, letra, indicação dos parágrafos, rasuras, falei, rasura ou passa um traço, isso aqui vale 1 ponto, beleza? Ah, 1 ponto, então tá bom. Vai para se preocupar com ele. Agora vem a parte que mais vale ponto na sua redação. Serão apresentados de 2 a 3 tópicos a serem respondidos. Neles, será avaliado, aqui o web design, aqui, errando, ó, meu olho é clínico. Será avaliar certo? Cuidado, pessoal, só corrige isso aqui, ó. Aqui é a digitação. Homem, né, digitando material para mim e fico impressionado. Eu mando o material e ainda não digita errado. Pô. Olha aqui, neles será avaliado a sua capacidade, não, porque é avaliada, certo? Só puxa uma perninha nesse A aqui, aqui você tem uma erro de digitação e, consequentemente, erra aqui na concordância nominal. Então, vamos lá, esquecendo isso aqui, neles será avaliada a sua capacidade de perspectiva total do tema. Isso aqui vocês vão ler depois, vocês vão receber esse material. Isso aqui são as partes que, geralmente, o examinador vai prestar atenção quando ele for avaliar. Você vai prestar atenção na forma como eu vou conduzir aqui e você vai analisar. Eles vão te dar uma temática e vão te dar de 2 a 3 tópicos. O que você vai prestar atenção nesses tópicos? Primeiro, resposta ao tópico 1, se tiver certo, se tiver argumentado coerente, se for técnico, se a lei está certa, se a forma de citar está certa, vale de 0 a 3 pontos. Geralmente, para uma redação de 10, com 3 argumentos. Resposta do tópico 2, de 0 a 3, resposta ao tópico 3, de 0 a 3, essa parte da redação aqui vale 9 pontos. Aí, olha, presta atenção, e o pessoal fica assim, ué, professor, nota da redação é igual nota de conteúdo, isso aqui, ó, que é a soma de A mais B mais C mais 10% dessa nota. Que, na verdade, eu vou colocar aqui mais 1, que é a nota de legibilidade. Aí você tem aqui, ó, suponhamos que aqui você tire 3, aqui você tire 3 e aqui você tire 0, certo? Você tem 6 mais 1, 7. Se você tiraria 7, passaria tranquilamente se você não errar sequer um erro de gramática. Porque agora eu vou te mostrar de onde saem os demais pontos. Ué, professor, mas ela já vale 10. Então, aqui vale 9 mais 1, já deu 10. Por isso você tem que ter cuidado, porque a planilha do CESP, por exemplo, a ESAF, ela é super criteriosa nesse ponto. A planilha da ESAF é assim, ó. Existe a parte de idioma e existe a parte de conteúdo. Ela atribui 60% para a parte de idioma e 40% para 60% para a parte de conteúdo e 40% para a parte de idioma. Idioma é gramática, morfossintaxe, coesão, coerência, toda a parte gramatical. Conteúdo, respondi certo, não argumentei certo, argumentação consistente, argumentação forte, consistente, certa, exata. E aí você ganha em cada ponto, certo? Ela tem uns comandos AI, AE, AF, né? AF, argumentação fraca, AI, argumentação inconsistente, AE, argumentação errada. Aí tem perda total do tópico, então ela vai, na parte de conteúdo, ela avalia 60%. Então, cada informação ali, ela vai te tirando ponto por aquelas letrinhas dela, AF, AI, aquelas letrinhas lá que você tem que entender a planilha. Aí os outros 40% são atribuídos à nota de pontuação, gramática, ou seja, morfossintaxe. Cada ponto que você perde, cada ponto de erro vale 0,25. Então, é uma nota muito alta para quem não sabe gramática, certo? Então, a ESAF se preocupa muito com o aspecto gramatical. O CESP, a Funiverse e as demais bancas não têm esse tipo de estrutura, certo? A estrutura é assim. Você analisa, a sua redação vai ser o seguinte, ó. Você escreveu NL, número de linhas, certo? Número de
linhas, 27 de 30. Eu tive 7 erros. Então, ou seja, lá na planilha, lá na linha 1, eu tive um erro de ortografia. Lá na linha 2, eu tive um erro de pontuação. Lá na linha 3, eu tive um erro de... esqueci de colocar a crase. Lá na linha 4, isso aqui é homem, né? Porque errando um em cada linha, né? Então... aí lá na linha... Professor, você não gosta de homem, não? Olha, um aluno já me perguntou se eu não gosto de homem. Eu falei assim pra ele, vem aqui que eu vou te mostrar agora se eu não gosto de homem. E aí, homem é covarde, né? Mesmo falando, cantando, o menino ali na cara, dura, ficou lá quieto. Vem aqui, seu covarde, que eu vou te mostrar agora. Então, é só brincadeira com os homens, certo? Só para quebrar esse estilo. Mas, olha, eu vou ter de parar de falar, porque os homens estão se saindo muito bem nas provas. Agora, um concurso bom de passar, sabe qual que é? A área de segurança. Por quê? Porque quem mais faz é homem. Então, é mais fácil de passar. Aí, outro dia, eu falei isso na sala da Polícia Civil do DF. O pessoal queria me matar, queria fazer um baixo-assinado para me tirar lá. Eu falei, gente, vocês não sabem receber crítica, não. Eu só estou brincando. Eles apelam, né? E aí, quando eu dou aula de redação, que eu falo que são eles os que mais erram, eu também apelo. Então, voltando aqui. Dá essa aula logo, professora. Aí, suponhamos que ao todo você teve 7 erros. Aí, preste atenção, 7 erros é muita coisa para a ESAF, mas para o CESP não vai dar muita coisa, não. Então, beleza. A redação de 30, eu escrevi 27. Eu errei 7 vezes. E aí, o CESP foi lá, por exemplo, e avaliou a minha nota de conteúdo. No aspecto 1, que valia 3, pontos, ele me deu 2. Ele achou que eu mereci 2. Lá no aspecto 2, ele valia 3, ele acha que eu mereci 1,5. Tá vendo? Olha que nota ruim. Você tem que ser bom nessa argumentação aqui. Lá no aspecto 3, valia 3, ele achou que eu mereci 3. Então, você vai somar 5, só na parte de conteúdo você tirou 6,5, certo? Então, aí, você tem aqui agora NC, nota de conteúdo. Pronto, atingir a nota de conteúdo. Aí, se você parar aqui, você passou, ó. Porque o mínimo é 5 na prova do CESP. Dependendo de outras provas, mínimo 6. Se você não tivesse errado nada, você vai atribuir mais 1 aqui. Se você tiver feito uma estrutura esteticamente apresentável, você tirou 7,5, uma excelente nota hoje. 7,5 para uma excelente nota. Só que olha aqui, você errou 7. E o pessoal fala assim, e aí, onde esses pontos serão atribuídos? Então, aí vocês entenderam aqui, ó. 6,5 na nota de conteúdo de 9, mais 1 que você teve. Se você não tiver errado nada, você tiraria 7,5. Agora, preste atenção como é que é a correção dessa redação. A correção dessa redação vai ser assim, ó, deixa eu me mostrar aqui. Você escreveu quantas linhas? 27, e teve 7 erros e tirou 6,5. Então, o esqueminha para você sempre pensar vai ser assim, ó. Nota geral da redação é igual nota de conteúdo mais 1 menos NE, que é número de erros, vezes 3 dividido por NL, número de linhas. Agora, presta atenção. Quem adota 3 é o CESP, certo? Aliás, não é o CESP. É a FUNIVERSA. E quem adota o CESP adotaria 2. O que é isso, professor? É o critério de correção para o CESP é 2. Então, o nível dele é menor. E o critério da FUNIVERSA, esse nível é 3. Ou seja, ele atribui a nota por 3 métodos. Coesão, coerência e aspecto textual. E o CESP só quer saber de coesão e aspecto textual, que é a resposta correta aos quesitos, certo? Ou seja, isso aqui é o critério da banca de avaliação. Então, naquela redação ali que eu mostrei para vocês, você teria NR, que é igual, você tirou 6,5, mais 1, certo? Menos, você errou 7 vezes, 7 vezes 3, dividido por 27. Então, daria aqui, olha, 6,5 mais 1, já vou colocando a nota de redação, então, é igual a 7,5, menos, dá 21 aqui, 21 dividido por 27. Mais ou menos 0,87. Mais ou menos 0,87, certo? Se deu 0,87, você tira aqui 0,87 de 7,5, então você tiraria aqui, ó. Você tirou 6, suponhamos 6,35, mais ou menos.
Um exemplo aqui, não vou fazer essa conta aqui agora, depois você mostra aí, 6,35 mais ou menos. Você passaria, só que você passaria na rapeira, né? Para uma nota de 6, você passaria. Nota de 5, você tá no lucro. Porque acima de 6,5 eu já diria que seria uma nota. Ele arredonda? Não, ele não arredonda, certo? Então, o que acontece? Tente não errar aqui, ó. Esse aspecto é o gramatical, crase, coesão, coerência, tá bom? Porque senão sua nota aqui, ó, seria bem maior. Só para encerrar essa parte aqui, pessoal, quando eu voltar, eu vou mostrar para vocês. Só para encerrar aqui a parte da planilha, a gente vai começar na redação. Deixa eu me mostrar aqui, só para encerrar. Essa parte, vocês já entenderam? Agora, existe o aspecto macroestrutural. Macroestrutural aliás, desculpa, olha outro erro de digitação aqui. Esse aqui é o microestrutural. Só que isso aqui não vai fazer diferença. Depois vocês trocam aqui para mim, ó. Não é macroestrutural aqui que eu vou falar, certo? É microestrutural. Nesse quesito será avaliada a sua capacidade de lidar com a norma culta da língua, com a gramática, com a estilística e principalmente com a forma de colocar as palavras no papel. Critérios a serem observados e esses critérios serão observados linha a linha, certo? Se você não ficar atento, perderá muito ponto por desconhecer as regras gramaticais. Então, aqui só para encerrar, vou só mostrar aqui para vocês os principais pontos de correção, para você ficar atento. O que ele vai corrigir de você daquela parte de NE? Grafia, acentuação, certo? Morfossintaxe, crase, pontuação, regência, colocação pronominal, concordância, tanto verbal e nominal, questão do paralelismo sintático. Propriedade vocabular, isso aqui você tem que ficar muito atento, mas mesmo assim eu vou falar da propriedade vocabular, vou falar dos pontos que eles mais ficam atentos em relação a isso. Repetição vocabular, uso de estrangeirismo, vocês sabem que se usar estrangeirismo tem de usar entre aspas, certo? Todas as vezes que usá-lo tem de usar entre aspas, tá? Nada de ficar fazendo itálico nessa palavra, você não é máquina para fazer itálico. Então, estrangeirismo, uma dica, é sempre entre aspas. Uso de vocabulário coloquial, né? Por exemplo, uma expressão que muita gente usa, enquanto que, certo? Não pode. Enquanto que não existe uma expressão coloquial, enquanto que o governo analisa, o Estado tem outra posição. Outra expressão que você também tem que ter cuidado com o coloquialismo é o uso do mesmo, né? Mas isso eu vou explicar para vocês depois. Ditados populares, chavões, uso de mesmo e através, de forma errada. Repetição da palavra que e uso do onde e uso do cujo. Então, esses pontos aqui eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, mas no decorrer das aulas eu vou explicar isso para vocês. Então, para encerrar, essa é a parte de correção, excetuando aí algumas planilhas, vocês vão ter uma correção mais rígida, como ESAF eu citei, mas no mais essa seria a apresentação da correção. Agora, eu vou para o que você quer. Então, se você quiser pular esses 2 vídeos iniciais, já começar na próxima, pior que você vai ter que assistir, porque eu estou falando só no final, né? Então, você vem agora para a parte da redação. Então, quando eu voltar, eu já vou começar essa redação, tá bom? Então, até daqui a pouco.